Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 14. Félix e eu nos adiantamos ao encontro da jovem. Marita apertava o passo, machucada, aturdida. Da Lapa, onde se localizava a habitação coletiva que deixamos, até a Cinelândia, quase correu. Sentia-se tocada por todos os ventos da adversidade, expulsa da terra, traída nos mais íntimos sentimentos de mulher. A injúria experimentada transcendia para ela toda a noção de sofrimento. Teria agradecido ao homem que a conheceu por pai, por punhal ou o veneno, mas não dispunha de forças para perdoar aquela afronta. A revolta sacudiu seus membros. Tremia desesperada. Na cabeça, uma ideia só, ganhando extensão: o suicídio. Ansiava atirar-se sobre os carros que deslizavam à frente. Morrer. Desaparecer. Meditava chorando. Entretanto, era preciso viver um tanto mais. Restava um enigma: Gilberto. Por que se esquivou a substituir-se cruel? Que trama teria havido entre eles? Leu sua carta, conheceu sua letra, escreveu afirmando vir. Por que desistiu? Como Cláudio soube do encontro? Através de Cristina? As interrogações sem resposta a convulsionaram toda. Desvairava, rangia os dentes, querendo gemer. A morte, pedia mentalmente, tentando apertar os lábios que se abriam sem voz. Ainda assim, iria consultar Gilberto. Sugeriam as últimas réstias do sonho desmantelado. Sim, aprovava, no turbilhão dos pensamentos em descontrole, era necessário ouvir Gilberto. Uma vez só que fosse, imperioso conhecer a verdade, morrer com a verdade. Quem saberia? Talvez que o rapaz lhe estendesse um fio de luz por onde se desvencilhasse da sombra. Se ele dissesse: vive, vive para mim, conseguiria esquecer o insulto daquela noite, continuando a viver. Ao contrário, tudo extinto. Caminhando apressada e indiferente à aragem que acarinhava os seus cabelos, repetia em espírito nossas maiores demonstrações de ternura e consolo. Nenhuma ideia que não afinasse com a sua repulsão. É isso, né, pessoal? Quando nós temos uma ideia fixa, nos fechamos para qualquer ajuda. Mesmo que um pensamento bom venha à nossa mente, nós o desprezamos e voltamos a nos ligar àquilo que nos feriu. Agora, já estamos cansados de saber que nunca estamos desamparados. Então, cabe a nós nos agarrarmos ao menor pensamento bom que vier à nossa cabeça. Decididamente, se Gilberto participou da armadilha que se lançou, inocente, estava tudo acabado. Lhe restaria apenas o desprezo final. Alcançou o largo do passeio e parou um momento. Olhou angustiada aquelas árvores frondejantes que tanto amava. Galharias balouçadas ao vento pareciam chamá-la para os abraços de adeus. Marita soluçou, teve medo, mas seguiu adiante. Varou a massa risonha que deixava os cinemas, recordou Gilberto e a menina feliz que ela foi, vendo o namorado saboreando pipocas, mas seguiu sempre, vencendo encontrões. Atingindo a Praça Marechal Floriano, sentou-se, vasculhando o cérebro atormentado. Enfim, se sentia absolutamente sozinha, completamente desamparada, comprimindo a cabeça entre as mãos,
queria ideia, alguma ideia que lhe oferecesse saída do antro pungente da angústia. Em vão, irmão Félix, ao enlaçá-la, lhe assoprava conceitos de paciência e aceitação, inutilmente se referia à bondade e ao perdão. Aquele coração juvenil, apesar de bondoso, agora parecia um lago límpido que vulcão oculto de inesperado fazia referver. Todas as orlas abertas, em bocas de incêndio, pelas quais as ondas do pensamento fugiam precipitadas. Nenhum lugar exposto à receptividade, nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. Então, como já conversamos inúmeras vezes, quando estamos envolvidas com pensamentos infelizes, nós perdemos a conexão com aqueles que nos amam, com aqueles que poderiam nos ajudar. É preciso sair do ai, coitadinho de mim, e se não conseguir reagir positivamente, pelo menos entrar em oração. No crânio tumultuado, uma ideia surgiu, possibilitando tênue fio de esperança. Telefonar. Poderia telefonar para a residência dos Torres. Sem dúvida, Gilberto estaria ao pé da mãe enferma. Além disso, Marina viajou pela manhã, uma razão a mais para que não se retirasse do carinho necessário à doente. Ainda assim, refletiu. Seria muito provável que ele, à distância, enganaria sua boa-fé. Sem dúvida, a desconfiança amargava seu coração como raiz espinhosa, mas não via saída melhor. Conversar, ouvi-lo, tinha a sede da verdade, ansiava saber. Raciocínios contundentes se chocavam na sua cabeça atribulada. Não retornaria ao lar do Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer. Examinou circunstâncias, analisou-se, meditou. Pensamento estranho surgiu de súbito. Disfarçar-se, fingir. Mentiria para alcançar a verdade. Sim, entraria no jogo com aquilo que se apresentou à imaginação como sendo cartada final. Marita concluía que ela e a irmã, pela intimidade e pela convivência, tinham vozes semelhantes, maneiras afins. Chamaria o rapaz como sendo Marina, a imitaria quanto possível o tom da conversa, repetiria as suas palavras de uso mais frequentes no trato doméstico, simularia estar voltando de imprevisto de Teresópolis. O moço assim abordado confessaria de modo inequívoco tudo o que sentisse com respeito a ela própria. A sofredora criança consultou o relógio pulseira, 10 minutos para as 9. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que se tornou sua amiga íntima e em cujo apartamento costumava telefonar quando inevitável. Levantou-se algo reanimada para a busca de condução. Mas somente ali deu pela falta da bolsa que largou na fuga. Faltava o dinheiro, mas não desistiu. Acenou da calçada o primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se podia fazer o favor de atender com pagamento à porta de casa. Estava sozinha e esqueceu do horário. O profissional correto notou sua tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Alegou que recusava sistematicamente conduzir uma pessoa que encomendava um serviço, criando problemas. Entretanto, no caso, faria exceção e concordou. A breve trechos, seguíamos junto dela para Copacabana. No endereço indicado, saltou, fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida com gentileza que esperava. Segredou envergonhada para Dona Clara, que se achava em apuros se ela não dispunha naquela hora de algum dinheiro para emprestar. Pagaria no dia seguinte.
A dona da casa, espontânea e bondosa, não titubeou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo: só 400 cruzeiros. Dinheiro da época, né? O marido não estava. Marita, reconhecida, explicou que a importância bastava. Depois da corrida paga, disse para a senhora que andou em serviço extra. Foi em seguida ao Leblon visitar um doente, afetando que somente naquele instante conseguiria tomar um ônibus para casa. Porém, antes disso, tinha necessidade de um telefonema. Conversa com pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou gentil que ia arranjar um cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhinhas dormiam há muito e o esposo, que substituía um colega no trabalho, não regressaria tão cedo. A dona da casa se afastou para a cozinha, isolando a sala. E aí, diante de nós, sem que nos percebesse de leve os corações solidários, Marita discou, contendo a emoção, de modo a fantasiar a alegria da outra. Escutamos gelados o diálogo juvenil, que então ficaria em nossa memória gravado frase a frase. Da residência dos Torres? Sim. Quem no aparelho, Gilberto? Sim, sim. Oh, meu bem, pois você não está conhecendo? Conhecendo quem? Eu, Marina. Acabo de chegar. Ah, Marina, que surpresa boa! Por que essa demora? Venha, estamos todos em casa esperando. Telefonar por quê? Meu amor, eu quis saber se você está bem, se passou bem o dia. Saudades, eu também, muita saudade. Venha. E a mamãe melhorou? Pouquinho. Escute. Para que conversar? Corra para cá, venha logo. Um momentinho só, escute. Passei rapidamente em casa, no Flamengo, para conversar com mãezinha certas coisas. Estive com duas amigas em Teresópolis que encheram a minha cabeça. Estou perturbada, ciumenta. Que há? Marita. Ora, Marita, tenho nada com ela. Mas eu soube. Soube o quê? Que vocês dois estavam em compromisso. Sei que vocês andavam juntos, mas tanto assim não sabia. Bobagem. É muita conversa que não pude desmentir. Perda de tempo. É muita gente biruta, morou? É uma gíria da época, né? Da época que significava compreendeu? Estive com o papai ainda agora. Nesse ponto da simples conversa, a voz dela titubeou. Ouviu bastante para reconhecer-se desdenhada, batida. Entretanto, aspirava a lia do cálice, ou seja, a lia seria o fundo. Então, ela, em sentido figurado, queria ir até o fim da história, né? Necessário inteirar-se sobre quanto Gilberto havia descido. Receava descobrir-se indispensável toda a precaução, a fim de escalpelar o insulto de que foi vítima. A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, no outro lado, pronunciou a deixa oportuna. Então, explique-se. Bem, você naturalmente deve saber agora o que aconteceu. O velho me procurou. Ele mesmo telefonou, sabe? Conversamos pessoalmente, acertamos tudo. Quer dizer que Marita, imagine, escreveu me pedindo um encontro. O velho soube de tudo antes e me pediu dizer que iria para que eu não fosse, entende? No fim das contas, como é que você se arranjou? Escrevi um bilhete prometendo vê-la, mas combinei com o velho para que ele mesmo fosse buscá-la. Ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-lo. Primeira vez, estou perplexa, nervosa, não compreendo. Ele me pediu escrever aceitando, para que Marita não ficasse chocada. Disse que ela tem estado borocochô e prometeu que ele iria procurá-la, de modo a dar conselhos e a reanimá-la com uma boa notícia, uma excursão à Argentina.
Como? Olhe lá, a Argentina, uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se e depois dela a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem, sanatório ou hospício. Para Marita, só sanatório. E quanto mais longe, melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Nesse ponto da entrevista, a jovem baqueou. Debruçou-se na cantoneira, inabilitada a retomar o fone, à vista dos soluços que rebentavam do seu peito. Escutávamos nitidamente a voz do rapaz à distância gritando: Marina, Marina, diga o que há, diga, diga. No entanto, a pequenina mão encharcada de lágrimas repôs o fone no gancho, com a tristeza de quem cerrava em definitivo as portas do coração. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituiu quanto possível a tranquilidade fisionômica e tornou-a à sala. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado, que Dona Cora lhe perdoasse o incômodo. Se não pudesse voltar em pessoa no dia seguinte, a companheira de sessão na loja, Nelly, que também era íntima dela, faria o pagamento, considerando-se a hipótese de ela, Marita, não se achar em serviço. Bastaria procurar. Dona Cora riu-se cordial, nem pensasse naquilo. Prestimosa estendeu-lhe o café que ela aceitou constrangida. Conversa vai, conversa vem, a amiga estranhou seu abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se, ensaiando o sorriso que não chegou a surgir. Alegou-se gripada. Tinha coriza renitente, coriza brava. E, a propósito, indagou se ela julgava possível encontrar ainda o Sr. Salomão naquele instante, depois das 10, na farmácia vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre um antigripal. Trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar quase de imediato, dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão, que ela não se demorasse. Marita agradeceu, despediu-se e a seguimos passo a passo. O senhor Salomão, velhinho calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade, nos encargos que exercem, acolheu-a solícito. Ocultando os intentos recônditos, a recém-chegada lhe falou do resfriado. Afirmou sentir dores, vertigens. O boticário, de modo antigo, habituado ao ofício a representar-se de médico para amigos, nos casos sem maior importância, pediu-lhe mostrasse a língua. Examinou-a com a prática de muitos anos, ao pé dos enfermos, sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro, nenhuma febre. Sorriu paternal e aconselhou-a a ir para casa, descansar. Não deveria aceitar serviço extra até aquela hora da noite, comentou Bonachão, e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não a saúde. Indicou-lhe aspirina para a nevralgia, que supunha em ação, e repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez um gesto de quem se inclinava a retirar-se, satisfeita, e voltou à carga, aparentando recordar uma providência esquecida. Salomão, disse com decidida curiosidade a transparecer-lhe da voz, não sei se você está lembrado de Joia, a minha velha cadelinha, que os meninos algumas vezes abraçaram na praia. Como não? Aquela inteligência de animal brincando de esconder? Até hoje os netos imitam o andar de gatinhas que ela inventou. E Marita prosseguiu, afetando pena. Pois é, nossa pequena Joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou que não guardei o nome da moléstia, mas é uma doença incurável. Grita sem pausa, um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornou problema no apartamento. O síndico reclamou várias vezes,
Vizinhos andam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo, a fim de se lhe aplicasse a eutanásia. Entretanto, havia autorizado tanto a ela quanto à irmã o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida, gasta. Lamentava perdê-la. Foi sua companheira no Flamengo, desde quando se ausentou da escola, simples menina. Ainda assim, acrescentava, era preciso enfrentar os fatos e poupar ao animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouvi referências a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciavam a morte absolutamente sem dor, mas não conhecia o nome. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou: sim, talvez tivesse no estoque alguns desses anestésicos de elevada potência e salientou que se a cadelinha foi condenada pelo veterinário, não deveria ser conservada. Convencido pelas informações reiteradas da moça, dirigiu-se a pequeno depósito procurando. Nisso, Félix e eu o abordamos mentalmente. O paternal benfeitor rogou que examinasse a situação, olhasse aquela menina assim fatigada e só, além das 10 da noite, longe de casa, despenteada, olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. Ele também, Salomão, era pai e avô sensível. Não desse orientação em torno de venenos. Tivesse cuidado. Sossegasse aquela criança batida com algum sonífero, fazendo-a admitir que levava o agente letal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão, adiando o entendimento mais claro para depois. Aquele homem, com toda certeza, envelheceu em rudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada com que assimilou os nossos apelos, porque de imediato se enterneceu. Voltou-se discretamente para o balcão e mirou a freguesa pela porta semicerrada, espantando-se ao vê-la, num instante como aquele em que não se supunha observada. Marita lhe pareceu uma peça de museu de cera, amarrotada, inerte. Somente os olhos, embora parados, se evidenciavam ativos, em razão das lágrimas copiosas, e refletiu desconsolado: oh, meu Deus, isso não é coriza, isso é dor moral, dor terrível. Salomão renunciou à pesquisa iniciada e sacou de largo recipiente de vidro alguns sedativos comuns e tornou à sua presença. Fingiu despreocupação e apresentou-lhe os comprimidos, asseverando: são esses, para a cachorrinha, no estado em que você fala, basta um. Tão violento assim? Perguntou a jovem, diligenciando reanimar-se. Isso é uma bomba de aplicação muito rara. Aparentando-se enganado, para angariar a sua confiança, o boticário paternal alertou, porém, que só forneceria diante de receita médica. A responsabilidade pesava-lhe muito grande, mas ela insistiu que o farmacêutico não duvidasse. O veterinário assinaria o papel, consultou se poderia adquirir 10 unidades. Melhor agir na certeza. Não aguentava mais os gemidos ao pé do leito. Salomão refletiu, voltou ao depósito e escolheu 10 comprimidos calmantes de potencialidade suave. Se ingeridos por ela, funcionariam beneficamente, proporcionando a ela sono reparador. Marita agradeceu e se despediu. Salomão recomendou-lhe repouso, juízo. Seguimos de perto. Vagarosa, atravessou 2 quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica e acolheu-se num bar. Solicitou um copo de água simples, sem gás, em recipiente de plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto, pulou do calçamento de pedra no lençol cinza de areia e acomodou-se no lugar que lhe pareceu mais escuro. Desejava morrer ao pé do mar,
daquele mar sereno e bom que nunca a enjeitou, refletia com lágrimas. Queria partir contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. Antes do gesto que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conheceu e supôs-se mais infeliz. A mãe, apesar de desprezada pelo homem a quem se entregou, conseguiu um teto para o momento do grande adeus. Ela não. Foi maltratada, espezinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com um nome emprestado que agora detestava. Classificava-se por lixo da terra, supunha desafogar a todos, renunciando à existência. Rememorou as manhãs felizes em que desfrutou ali mesmo tantas vezes o ar puro que vinha das águas e o agasalho do sol. Parecia rever a massa domingueira, fraternalmente confundida pela carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo, de novo, a algazarra das crianças, lançando a bola ou manejando a peteca. Sim, não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia hospitaleira e amiga, que reunia desconhecidos aos milhares, sem nunca lhes fazer pergunta indiscreta, a todos abraçando, por verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou. Longo tempo, enquanto Félix e eu esperávamos que dormisse para enfrentarmos os problemas eventuais. Marita despejou os 10 comprimidos na boca e os engoliu de uma vez, com água pura. Em seguida, arrimou-se no encosto do passeio de pedra, como se dispusesse a meditar. Dos olhos penderam as lágrimas que ela acreditou fossem as últimas e deixou que a brisa afagasse os seus cabelos. Brando torpor a anestesiou. Consultamos o horário. 55 minutos depois da meia-noite. Félix orou por instantes. Não pude compreender de imediato se por obrigações de vigília ou se correspondendo aos apelos do instrutor, 2 sentinelas desencarnados apareceram oferecendo serviço. Félix aceitou, reconhecido, e enquanto os recém-chegados passaram a velar, ele e eu empreendemos a tarefa restaurativa. Providências para que a jovem não se afastasse em espírito do corpo desgovernado, passes reconfortantes nos centros de força, estímulos variados em diversas seções do campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos, operações minuciosas e demoradas, acupuntura magnética do plano espiritual, em que o orientador patenteava notável mestria. Então, Félix entrou em oração e não ficou claro se, por ele ter entrado em oração, os 2 vigilantes apareceram para ajudar ou se eles atuavam ali, né, e apareceram e se propuseram a ajudar, né? E Félix pediu, né, ajuda para eles, então, e aí eles ajudaram. E algo, né, que chamou a atenção, olha, o que ele citou, né, acupuntura magnética. Pelo que André está dizendo, Félix a utilizava com notável maestria, ou seja, ele devia trabalhar com acupuntura magnética frequentemente. E isso a gente ainda não viu nos livros que a gente já estudou, né? Quase 4 horas foram despendidas, ao fim das quais Marita repousava tranquilamente. Então, ele tratou Marita durante 4 horas, realinhando seus chakras, melhorando suas energias, tentando ao máximo possível ajudá-la. Reconfortado, via nos olhos do benfeitor a esperança brilhando. Nisso, porém, um gari aselvajado largou a rua e caminhou em nossa direção, regando a areia. Dando com os olhos na menina adormecida, sentiu-se mordiscado de curiosidade. Não valeram recursos manobrados pelos vigias. O fanfarrão, relativamente moço,
avançou para ela e a sacudiu, rouquejando: acorda, vagabunda! Acorda, vagabunda! Feriram-se minhas fibras do sentimento, não só pela criança injustamente maltratada, mas também pela imensa dor que se estampou do semblante de Félix, que, pela expressão agoniada, tudo daria para materializar a mão e impedir aquele assalto. Acorda, vagabunda! Acorda, vagabunda! As palmas estalavam no rosto, cujas lágrimas o vento enxugou piedosamente. Frustrados, a vimos abrir os olhos, estarrecida. Que homenzarrão aquele que, ao vê-la estremecer, não se pejava de comprimir o seu busto com as mãos libidinosas? Apesar de atordoada, perguntava a si mesma se teria morrido, se estaria no inferno junto com um demônio. Tentou gritar, mas a garganta esmoreceu. Mesmo assim, ergueu-se, aterrada, e aligerou o passo cambaleante. Superando embaraços, ganhou a calçada, em que um banco orvalhado convidava ao repouso. Porém, não dispunha de serenidade para assimilar nossas sugestões. Pisou atarantada no asfalto, indiferente aos princípios do trânsito. Oscilou aqui e ali estremunhada. Automóveis deslizavam velozes, lambretas estrondavam em correria, pedestres iam e vinham, diligenciando alcançar o trabalho à distância ou regressando ao aconchego doméstico depois das atividades noturnas. Funcionários da limpeza e veículos ocupados em serviços da madrugada se agitavam. O novo dia preparava a cidade. Seguíamos a pobre menina, espíritos contundidos por amargos prestágios. Félix me parecia um educador venerando, repentinamente descido a sacoteios na via pública, no propósito de salvar uma criança querida. Entre simpatia e respeito, eu acompanhava penalizado o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar. Rapazes semi-embriagados na esquina próxima, ao fitarem Marina vacilante, gargalhavam repreendendo. Tipa de pileque, tipa de pileque. Motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias, e sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse no atordoamento que lhe impunha reiterados tropeções, foi colhida e projetada a pequena distância por automóvel em velocidade excessiva, como trapo de carne que se arremessasse violentamente no chão. O carro chispou, transeuntes acorreram. Moças que regressavam de excursões alegres gritavam alarmadas. Uma delas prorrompeu em choro histérico, sendo contida à força. No trânsito interrompido, em que em vão se buscava positivar responsabilidades, todos os veículos despejavam curiosos que se reuniam em torno da jovem inerte. O corpo planou, a cabeça bateu contra a pedra e, em seguida, a curta reviravolta, caiu de bruços. Pessoalmente, estávamos atônicos. Não contávamos com experiência bastante para ocasiões como aquela, em que o desastre consumado exigia improvisações. Mas entre os clamores de quantos apelavam para o socorro policial, irmão Félix se sentou no asfalto, aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentada, fê-la cobrar energias para ganhar mecanicamente o decúbito dorsal, a fim de que respirasse ilesa de maiores dificuldades, através de movimentos que, para muitos dos circunstantes, significavam esgares da morte. Marita se aquietou de todo. Tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturou, mas não me era lícita qualquer pergunta. A carga emocional pesava em demasia para que me fosse possível quaisquer considerações de ordem técnica. Então, entendamos que mesmo que os espíritos superiores, mesmo que eles sejam espíritos superiores, nem sempre eles sabem o que vai nos acontecer.
Vamos lembrar que eles ficaram 4 horas tentando ajudá-la, sem a mínima noção do que aconteceria em seguida, e estavam emocionalmente envolvidos a ponto de não conseguir saber o que fazer. O irmão Félix, na atitude de pais, profundamente humanos e sofredores, acomodava-se de tal modo a cabeça da jovem se estendia no seu colo. Erguendo as mãos sobre as narinas em sangue, levantou os olhos e orou em voz alta, que eu destacava da multidão em crescente vozerio. Deus de infinito amor, não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens assim, sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento que nos consinta meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. O instrutor se calou como qualquer criatura terrestre machucada de angústia. Logo após, acenou para mim e me recomendou demandar o apartamento do Flamengo para observar o que seria razoável obter no tocante a medidas de auxílio. Que eu procurasse Cláudio ou Márcia, que suplicasse o seu apoio, compaixão. Ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar. Os Nogueiras estariam entre ele e mim, a fim de que se inteirassem do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade. Permaneceria ali, velando, fazendo quanto pudesse para que a desencarnação imediata não se verificasse. Quando eu voltasse do Flamengo, nos reuniríamos de novo. Ao vê-lo assim, humilhado na abnegação de que dava testemunho, arranquei-me à pressa, não só para atender a incumbência, mas também para desabafar-me. Às vezes, é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes, quando não haja alguém que nos ouça. Tanto trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança gravada de duras penas. Tanto sacrifício de um orientador cuja grandeza se quintessenciou nas esferas superiores para ofertar os braços. Entretanto, o malogro de tudo me pareceu inevitável. Antes que me arremessasse a Avenida Atlântica para o Túnel Novo, ouvi muitas vozes que se elevavam exclamando: morta! Morta! Incapaz de conter as lágrimas, voltei-me para contemplar no rosto do irmão Félix o efeito de semelhante notícia, concluindo comigo mesmo: tudo inútil, tudo inútil. Mas vigoroso impacto de esperança banhou meu coração. Tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana que o mar acariciava de perto, como a nos pedir confiança em Deus na linguagem sussurrante das ondas. Então, André sentiu que as orações foram ouvidas. Não, a batalha não esfriou. Tínhamos conosco o suprimento do amor e da luz da oração. Nem tudo estava perdido. O benfeitor, guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida, fixava os olhos nas alturas e, recolhido a profundo silêncio, parecia agora falar com o infinito. E assim, André termina a primeira parte do capítulo, do livro, né? Esses capítulos foram escritos por Valdo Vieira e agora vem a segunda parte, escrita através do Francisco Cândido Xavier. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.